Bom dia, bom dia. Tudo bem? Começando a entrar aqui o pessoal. A Dani já está entrando. Oi, Aline! Bom dia! Bom dia, ótimo dia para você, minha querida. Um doce dia, como eu gosto de falar. Ai, um doce dia com afetividade hoje, né? Já que a gente vai falar do açúcar, a gente vai falar de um doce dia com afetividade, então. Adorei! Perfeito. É só para o pessoal entender o porquê que eu gosto tanto do doce dia. Tem a ver com, é claro, do doce, eu sempre gostei muito de doce, mas quando eu fui estudar Ayurveda, a cultura indiana, nas celebrações indianas, normalmente se presenteiam com doces, né? No casamento, batizado, não é bem batizado, né? Mas uma cerimônia parecida com isso da apresentação do bebê, sempre presenteia desejando que a vida da pessoa seja doce, que seja leve. E isso fez tanto sentido para mim que eu adotei. Agora não é bom dia, doce noite, doce tarde. Aí E é tão não gostoso pode. quando você me manda áudio, por exemplo, né? Quando a gente conversa, é tão gostoso receber esse doce dia, porque faz a gente pensar na vida com essa leveza, como você comentou, né? Então é gostoso de ouvir. Ah, tem um doce dia. É maravilhoso. Então, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre mim antes, né? Para quem não me conhece, para quem está entrando e não me conhece, eu sou a Aline, muita gente me conhece por Nina. Eu sou terapeuta ayurvédica e sou chefe santé, formada na gastronomia saudável. Tá? Então, e além de tudo, sou consultora da doTERRA, então, que acaba juntando tudo isso, a aromaterapia dentro juntando mais a Ayurveda e juntando a gastronomia. Tá? E você, Dani, conta um pouquinho da tua história pra gente. Ai, conto, com o maior prazer. Primeiro eu quero te agradecer, Aline, por estar hoje fazendo parte desse bate-papo. Já fazia um tempinho que a gente queria marcar para estar trocando essa ideia, né? E agora deu certo nessa sexta-feira maravilhosa. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. E falando aqui dos óleos essenciais, você viu ali no meu post, né? Olha aqui, ó. Hoje eu coloquei o meu chimarrãozinho, olha, super especial, já em tua homenagem. Não tinha experimentado ainda assim. E eu adorei, Aline, porque normalmente eu já coloco o hortelã no meu chimarrão e agora coloquei mais uma gotinha do óleo essencial. Ai, ficou gostoso demais. Sem contar o cheirinho, né, Aline? É Ah, é tão delicioso. gostoso. Na Menta, realidade, o que eu eu acho que percebo. é um óleo essencial que é meio que paixão de todos, assim, agrada desde da criança, né, até as pessoas, os homens, mulheres, agrada a todo mundo o cheiro mentolado. Acho que traz uma alegria, traz uma energia muito boa. Traz mesmo pelos benefícios fitoterápicos, mas é um aroma que agrada realmente o pessoal todo, né? E, E é e incrível assim, como a gente estimula a nossa energia. Conversamos também sobre isso. Conversamos sempre com as empreendedoras. Oi, Cris, que vão te ver por aqui. Sobre isso, né? Sobre como a gente pode estimular os nossos cinco sentidos para melhorar a nossa condição emocional, o nosso estado de espírito, a nossa energia. E é bem isso. Quando a gente estimula aqui com os olhos, por exemplo, né, o olfativo, o gustativo, muda completamente essa energia, nosso estado de espírito. Então é maravilhoso. Eu estou bem feliz utilizando, né? Fiquei bem ai, feliz que bom. com o sorteio. Mas vamos lá, pessoal. Meu nome é Daniele Kaiser, eu sou treinadora de desenvolvimento pessoal e profissional. E contando brevemente aqui da minha história, na realidade eu me formei em odontologia e ao longo do caminho fui mudando completamente, né, minha carreira profissional. Já trabalhei, inclusive, na área de imobiliária, hoje também atuo na área de publicidade e propaganda, com veiculação de outdoors. Mas o meu propósito, a minha missão, aquilo que realmente faz o meu coração vibrar de uma forma especial é fazer treinamentos de desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso que eu fiz cursos de formação tanto na programação neurolinguística, área também voltada para o coaching, né? E são áreas fundamentais que mudaram realmente a minha vida, a minha forma de enxergar realmente os acontecimentos. Eu costumo dizer que a vida não é exatamente um acontecimento em si, mas a forma como a gente enxerga esse acontecimento e principalmente a forma como a gente reage e age diante dele.
dele. E foi isso que a PNL me ensinou ao longo do tempo, os treinamentos também de desenvolvimento pessoal me ensinam isso sempre. Então eu busco sempre essas informações e cada vez mais por meio da literatura, até por meio da própria filosofia também, buscar entender mais o ser humano. E tá passando esses momentos aqui é o que me deixa assim extremamente feliz. Perfeito. Nossa, isso tudo que você falou faz muito sentido, assim, sabe? E, e é aqui que justifica o porquê dessa parceria hoje nesta live, né? Ah, tá, mas ela não é da área de gastronomia, não é? Sim, mas é justamente por isso. Nós vamos falar da emoção atrás do açúcar, tá? Então a gente vai, por mais que eu seja da área da gastronomia, a gente vai falar além, o que está por trás desse consumo, às vezes, descontrolado do açúcar. Não só do açúcar, né? Hoje o tema é açúcar, mas o que leva a gente a ter um consumo fora do padrão, às vezes até exagerado, às vezes se torna vício, seja às vezes do açúcar mesmo, ou de outros tipos de vícios. Vícios socialmente aprovados e outros nem tanto, né? Porque às vezes, assim, o próprio açúcar é o tipo de coisa, assim, por mais que a gente saiba que ele é viciante, e não sei, talvez nem todo mundo saiba, ele é mais viciante do que a própria cocaína, o açúcar, tá? Então, mas é socialmente bem visto, né? Ah, tá tudo bem, né? O açúcar, né? Mas ele é realmente viciante. Assim como o álcool, muitas vezes, ele é visto socialmente como algo que tá tudo bem. Só que o que tá por trás? O que vai levando atrás? E aqui, eu vou contar um pouquinho da minha história, antes da gente começar, que o que me levou, que eu passei, deixa eu fazer as contas, 8 anos para conseguir, já com o vício do açúcar, que começou como uma compulsão e se tornou vício realmente. Vício, digo assim, não tinha controle, tá? Eu não espero que não tenha mais pessoas assim, mas se tiver, é possível, tá? Sair disso. Então, foram 8 anos que, assim, por exemplo, tinha um pacote de suspiro em casa, por alguma outra coisa, se eu pegava o pacote de suspiro, eu só percebia que eu comia o pacote inteiro quando eu colocava a mão no saco e ele estava vazio. Eu não percebia a quantidade que eu consumia, não tinha o controle realmente. Ou não podia ter dentro de casa, e como eu trabalhava com eventos, tinha os ingredientes, não tinha como deixar de ter os ingredientes em casa. Ou não tinha, ou se não tinha conta, não conseguia comer, é aquela história do chocolate, né? Não consegue comer uma tirinha do chocolate, ou é a barra inteira ou não come. Então era bem isso mesmo. E os vícios, e principalmente o açúcar, que a gente vai falar hoje, ele vem cobrir alguma carência, né? O meu vício, ele veio, eu passei por uma situação emocional muito traumática, que culminou em outros problemas familiares, tal, né? Acabou culminando no meu divórcio. E isso, claramente eu vejo que eu quis me esconder atrás do açúcar. Então eu queria não ser vista. Então o psicológico, eu vejo que o inconsciente me levou a isso, porque eu queria realmente me enfeiar, digamos assim. E o açúcar, ele vinha trazer o conforto afetivo, né? Que ele trazia isso, o conforto imediato, que é uma delícia pegar um brigadeirinho, né? Ou pegar o suspiro, ou pegar, sei lá, o cookie da avó, ou seja a receita menos afetiva ou mais afetiva, é fácil acesso. O doce está muito fácil acesso para a gente. Em qualquer lugar, em qualquer lanchonete, você tem acesso a ele. Então era muito fácil eu cobrir o meu vício. Diferente, às vezes, até do próprio álcool, que o álcool, às vezes, você tem uma dificuldade um pouco maior para chegar. E em qualquer boteco você encontra doce, né? Qualquer mercearia você vai encontrar um doce, qualquer banquinha de jornal você vai encontrar um doce. Então, onde você estiver, você encontra com uma facilidade muito grande. E aquilo me trazia o conforto e dava uma sensação de que eu estava me mascarando, que eu estava me escondendo. Então, deixei de me cuidar, justamente, deixei de cuidar da minha aparência externa também, e isso me trazia, assim, a sensação de que eu seria menos vista. Então, a primeira coisa que eu vejo, assim, claramente que aconteceu é a minha autoimagem completamente
depreciativa, né? Eu deixei de me olhar com acolhimento, né, para o espelho. Né? Eu deixei de me gostar e de me aceitar como eu era. Então, eu queria realmente me esconder. E quando eu comecei a trabalhar com gastronomia saudável, né, eu servia os cafés corporativos diferenciados, com essa pegada um pouco mais natural, daí começou a cair, né, a ideia de o que está acontecendo comigo. Comecei a perceber, tentar perceber o que estava acontecendo. E daí eu já não tinha mais o controle. Aí que eu percebi que era vício mesmo. Até então estava sendo confortável para mim. Mas quando eu percebi, e eu me senti uma fraude, como que eu entrego um produto saudável e eu não consigo controlar o açúcar? Eu digo assim, eu só não me tornei uma obesa mesmo, uma obesidade mórbida, porque minha alimentação, tirando o açúcar, sempre teve uma pegada um pouco mais saudável. Eu sempre gostei de alimentação saudável, sempre gostei de preparar meu próprio alimento. Então isso, assim, eu acho que só não fui para a obesidade por causa disso. E o açúcar aqui, só abrindo parênteses, ele não é só o açúcar doce, né? As massas entram aqui, os pães entram aqui, tudo que é açúcar, tudo que é carboidrato, ele traz esse conforto para a gente, traz literalmente esse conforto afetivo imediato, e traz a energia, né? Que vamos falar da parte química, né? Traz aquela energia rápida, né? O pico de açúcar. Só que assim, como dá o pico rápido de açúcar, dá a queda rápido. É uma energia que não tem estabilidade, né? Se você não souber escolher exatamente. Então, eu ficava sempre na gangorra. Energia, baixa energia. Daí comia mais doce, subia, baixava de novo. Então, era um ciclo muito vicioso, literalmente. E aí que eu comecei a buscar, não por mim, eu fui buscar porque eu não queria ser a fraude. Profissionalmente, aquilo me incomodava mais do que propriamente o vício, porque eu tinha ainda o conforto do açúcar. Então, eu queria ser, para os meus clientes, aquilo que eu vendia. E daí fui para medicina integrativa, fui buscar todas as soluções possíveis e eu vi que estava muito desafiador conseguir sair disso. E daí na Ayurveda eu consegui chegar num caminho mais próximo, porque a Ayurveda ela convida muito ao autoconhecimento, a você buscar a tua autocura, a você se olhar, se observar, se olhar no espelho todos os dias, ver a aparência do teu rosto, ver a sua língua, ver a sua urina, ver suas fezes, você se observar, que a gente consegue perceber muitas doenças e desequilíbrios antes deles se manifestarem no corpo com essa auto-observação. A gente perdeu o hábito até de observar a nossa fome. Muitas vezes a pessoa não sabe, acha que tem fome, não tem, né? A fome real, aquela fome do estômago, né? Do buraco no estômago, realmente. Ela tem a fome visual, ela tem a fome olfativa, ela tem a fome do croquete, quando vê outra pessoa mastigando uma batata frita ali, quer mastigar também. Ela tem todas as outras, a fome emocional, né? Mas não a fome real, muitas vezes, porque a pessoa não se observa. E aí que eu consegui chegar assim, tomar o domínio novamente e buscar a libertação disso. Os óleos essenciais entraram também como um excelente caminho, que depois eu falo um pouco mais sobre isso, para controlar. E eu digo assim, que nada acontece por acaso, né? Se eu não tivesse identificado esse vício, eu não teria ido para a terapia ayurvédica, que faz tanto sentido para mim, que eu amo cuidar das pessoas hoje em dia, né? E, além disso, uma outra coisa que eu sou grata por ter acontecido esse ano, há 6 meses atrás, eu descobri que eu sou alérgica à caseína. E eu acho que outra coisa que veio, assim, realmente terminar esse ciclo de uma maneira muito positiva, porque pensa assim, um doce sem leite, né? Uma sobremesa sem leite. Então, no dia a dia, você não consegue perceber, identificar. Tudo tem leite, né? Tirando gelatina e salada de fruta, eu brinco, né? E daí, por sorte, eu já tinha ido para gastronomia saudável, já entendia de cozinha restritiva, consegui adaptar meu cardápio para isso. Meu filho também então teve um motivo a mais aí nisso, e daí fechou o ciclo totalmente. E agora, eu consigo transformar as receitas que eram afetivas para mim, e que entravam o açúcar e entravam o leite, numa versão saudável.
e ainda comer com prazer, que é isso que a gente vai conversar mais no final. Acabei pegando assim, desci na ladeira e falei um pouco demais. Fala um pouquinho aí pra gente também o que, que você acha de tudo isso. Ai, muito legal, né, Aline, ouvir histórias, assim. A última vez que a gente se encontrou pessoalmente, você contou bastante a respeito da sua história e isso sempre conecta muito, né? Mas você não tinha contado tão profundamente a respeito desse vínculo direto com o açúcar e do quanto isso foi prejudicial para a tua vida até esse momento, né? Eu fiz algumas anotações de alguns pontos aqui. E o que me chamou a atenção também, ouvindo você, é que você comentou que esse ponto de virada aconteceu exatamente quando você se descobriu com uma nova possibilidade na tua carreira profissional. Vamos ver se eu entendi direitinho. Então, naquele momento em que abriu uma oportunidade para você começar a atender cafés corporativos, você observou o seguinte: não, mas eu não posso vender cafés corporativos saudáveis se eu mesma não faço isso. Meio que entrou naquela síndrome da impostora, né? Então, Aham. naquele momento, você enxergou você enquanto profissional. E nós temos, antes de mais nada, o nosso lado pessoal, o nosso lado do acolhimento, o nosso lado mulher. Só uma curiosidade, esse lado hoje você já reconhece em você, o teu lado pessoal antes da mulher profissional? Mais recente, sim. Mais recente, sim. Mas começou pelo profissional, depois o motivo foi o meu filho, que foi identificado com alérgico à caseína antes que eu, então eu mudei por ele e, por último, mudei por mim. Eu sei que eu inverti completamente a ordem da história, mas assim, hoje eu consigo entender e ser grata por todo esse processo e me aceitar do jeito que eu sou. E olha que lindo isso, como agora você consegue transmitir isso com mais paz, com mais leveza, porque agora você reconhece essa importância. Opa, mas antes de ser empresária, eu sou a Aline mulher, eu quero me acolher, eu quero me amar primeiro. E é isso que sustenta um hábito fortalecedor, um hábito saudável. Antes de enxergar esse nosso lado profissional, mas de enxergarmos enquanto seres humanos, individuais que somos, né? E é por isso que te sustenta cada vez mais nesses hábitos saudáveis que você vem levando até aqui. Você falou a respeito do conforto afetivo, né? Que você buscava, Só uma então. coisinha que eu queria complementar disso que você falou, que nesse processo desses anos, né, que parece pouco, mas foi muito tempo, né, parecia uma eternidade, o, os primeiros anos gerava muita culpa, além de tudo. Eu necessitava do açúcar, não tinha o domínio do açúcar, e eu comia aquilo e aquilo me gerava uma culpa muito grande. E depois que veio o lado profissional, piorou isso, porque a fraude, né, a impostora, foi fortalecida ali, e sempre a culpa. Eu acho que o primeiro passo de eu conseguir virar a chave foi eu largar o chicote, né? Entender que eu estava passando por uma necessidade que não era aquilo, não comia simplesmente porque eu queria, que às vezes as pessoas acham, inclusive para quem tem sobrepeso, outras coisas além do açúcar, né? As pessoas acham que é uma pessoa relaxada, simplesmente, que não se cuida. E às vezes é muito além disso, sabe? Às vezes a pessoa até quer sair disso, mas é desafiador quando você criou um hábito por um período X, Y ali, vai levar outro período XY para conseguir mudar essa chave. Não é assim, simplesmente eu quero, já aconteceu. Às vezes dá certo, mas normalmente é. E vai cair no processo, vai ter que levantar de novo, vai cair, vai ter que levantar de novo. Mas assim, eu consegui começar a dominar esse vício quando eu larguei o chicote. Quando eu entendi que me perdoei quando eu comi o pacote inteiro do suspiro e que não percebia. E daí eu me entendia e daí tentava controlar de outra maneira. Eu acho que isso também, para complementar aquilo que você falou ali. Perfeito. Inclusive eu marquei aqui que você citou essa palavra mesmo, conforto afetivo, que eu, enquanto treinadora de desenvolvimento pessoal nessa área da saúde, eu escuto muito isso das clientes também, né? Que buscam no alimento, buscam nas massas, buscam no açúcar, nos doces, esse conforto emocional, alimentando não só o nosso corpo físico, mas principalmente o nosso corpo emocional.
né? A gente Exato. tem 3 corpos ali, né? O físico, emocional, espiritual. E esse emocional, muitas vezes, é alimentado dessa forma inadequada ou que não seja saudável, mas que de imediato transmite esse conforto, esse alívio, né? Essa sensação de dar um abraço, parece, faz cosquinha na garganta, né, Aline? Quando você come um docinho bem gostoso. Mas logo em seguida vem aquela sensação de culpa normalmente. E aí o Uhum. ciclo se retroalimenta. Então a pessoa come, sente aquele prazer imediato, mas daí sente aquela culpa. E aí sim pega esse chicotinho que você fala, né? Pega esse chicotinho que fica dizendo não, porque você realmente não merece, né, sair desse ciclo vicioso, né? Você vai continuar realmente nessa vida, não nasceu para ser saudável. E isso realmente é uma das piores estratégias, muitas vezes inconsciente, não é, Aline? Às vezes a gente nem percebe que está se ferindo tanto, que está se ofendendo tanto, né? Que não Uhum. está se olhando com amor e com acolhimento. E aí não resolve, a gente não consegue sair de tudo isso, porque esse chicotinho que a gente carrega é o que faz a gente deixar de olhar com amorosidade para si mesmo. E é isso que vai fazer mudar a chave, é isso que vai fazer tomar uma melhor decisão, né? A partir do momento que a gente se olha com amor. Aqui você Exato. E colocou. aquilo que você falou do conforto afetivo da comida, se a gente pensar, a alimentação afetiva ela é histórica, é milenar. Né? Se a gente vê na Bíblia, o primeiro milagre de Jesus foi num banquete, num casamento. Você consegue imaginar uma festa sem comida? Um casamento, um aniversário, um batizado, novamente que eu falei, qualquer celebração, ganhou um emprego novo, vai comemorar em algum lugar. Ou comemorar, né? Então ele está envolvido muito na alimentação. Então é histórico isso, tem isso. Mas é saber conseguir, saber buscar a sabedoria realmente nisso, para que você consiga controlar e escolher o local, escolher a quantidade. E aqui vai muito além, assim, se a gente vai, por exemplo, num restaurante à la carte, a gente vai comer um prato de comida. Se a gente vai no rodízio, a gente come como se não houvesse amanhã. A gente precisa daquela comida? Não, não precisa daquela comida. Né? Mas a gente come, tô pagando a história e dá-lhe enfiar lixo na gente, né? Então aí vem as escolhas. Um buffet por quilo, provavelmente a gente pega muito menos do que um rodízio que a gente vai, porque a gente está pagando aquilo que realmente a gente vai comer, né? Não que a gente não coma o rodízio, mas é aquilo, os excessos que a gente que o nosso dia a dia oferece para a gente. E tá tudo bem, né? Socialmente isso tá tudo bem, é legal comer bastante, e é uma cultura que tem que romper, né? Mas é um processo esse rompimento, não é uma coisa tão simples de se fazer. Mas o comer morar afetivo, ele é importante, ele é necessário, é só aprender a fazer as escolhas certas, né? E é uma tendência porque, na realidade, o nosso processo automático nos leva a agir dessa maneira inconsciente, no piloto automático mesmo, né? Ainda mais assim, ó, passando de geração para geração, nesses tempos modernos que estamos vivenciando, com a mais alta tecnologia, todas as informações estão aí na palma das nossas mãos. Então, a gente acaba muitas vezes sendo sobrecarregado com relação a essas informações e vamos andando, nos direcionando nesse piloto automático sem perceber. Então, por que é importante momentos como esse, por exemplo, que estamos vivenciando hoje? Porque são momentos que convidam a puxar a nossa consciência. Eu gosto muito de usar esse termo, colocar luz para a nossa consciência. Porque senão, simplesmente, enquanto seres humanos, a gente vai caminhando pelo piloto automático, como você comentou. Chega ali num rodízio, de repente, que é tudo livre, vai simplesmente ingerindo tudo aquilo sem pensar, opa, será que eu preciso disso? Será que isso está nutrindo o meu corpo de maneira eficiente? Será que eu não estou cometendo um excesso para alimentar o meu corpo emocional? Essas perguntas que a gente tem que fazer diariamente para a gente, se quisermos ter uma vida mais saudável e uma vida com mais plenitude, né, Aline? Porque claro que todo mundo é livre para fazer as suas escolhas, não existe um caminho certo, não existe um caminho errado, nós estamos aqui para fazer um julgamento, né? Mas existem caminhos que são mais saudáveis, que são mais leves, e
aqueles caminhos que são mais tortuosos e que de repente lá na frente vão trazer resultados que não são satisfatórios, não é exatamente aquilo que a pessoa espera, né? E quando envolve essa questão emocional, muitas vezes nem é aquilo que a pessoa deseja, como você de fato comentou, né? Quem de repente sofre com a obesidade não significa que muitas vezes, ou em todas as vezes, deseja estar daquela forma, não. Mas está daquela forma porque é uma pontinha do iceberg só. Lá por debaixo daquele oceano tem vários outros fatores que estão por trás, dores que só a pessoa sabe, feridas internas que só ela sabe, só ela está sentindo, né? E de repente só consegue acessar tudo aquilo se justamente puxa essa luz para a consciência, começa a alimentar esse lado de sabedoria, né? Para conseguir curar-se com o tempo. E aqui eu gosto muito de sinalizar, de destacar essa palavra tempo. Por que muitas vezes as pessoas desistem ali ao longo do caminho? Porque não respeitam esse processo do tempo. Veja que, como você bem comentou, às vezes a gente tem determinados hábitos aí que a gente construiu ao longo de 20, 30, 40, 50, 60 anos. E as pessoas decidem realmente que querem mudar aquele hábito, mas elas precisam entender, antes de mais nada, que aquilo vai levar um tempo, vai precisar de persistência, vai precisar de dedicação, porque nada acontece assim num piscar de olhos. Tanto é que demorou todo esse tempo para você, de repente, construir um hábito negativo, um hábito enfraquecedor. Com toda a certeza do mundo, vai levar um tempo também considerável para você transformar esse hábito enfraquecedor num hábito positivo e fortalecedor. E a gente precisa respeitar esse tempo, mas principalmente respeitar a nós mesmos ao longo da jornada. Porque durante muitos momentos, como você comentou também inicialmente, nós vamos cair e precisaremos levantar. Assim, completando o que a gente falou de obesidade aqui, de sobrepeso, né, às vezes do descontrole que vai isso, 95% dos obesos mórbidos, eles têm no seu histórico inicial algum tipo de abuso, seja abuso físico, seja abuso afetivo, seja abandono afetivo, então ele passa por algum tipo de abuso. 95% dos obesos mórbidos. E isso é muito grande. Então, aquilo realmente a comida não, os vícios, porque às vezes não vai para comida, às vezes vai para bebida, às vezes vai para outro tipo de droga. Os vícios em si, eles vêm cobrir uma carência. Então, não é simplesmente olhar para a comida, vou fazer um prato colorido, separar ali metade de salada, proteína, não é uma matemática exata isso, não é simplesmente isso. A gente tem que olhar a raiz, né? A raiz, o que está gerando isso? E aí sim, tem coach como você, treinadoras como você, que vão poder dar esse suporte. É mais necessário, ou tão necessário quanto você conseguir olhar para o prato, olhar para a sobremesa e dominar ela, né? É você entender o que está te causando isso para você realmente cortar a raiz do problema. Porque senão é a mesma coisa assim, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar um paracetamol ali para dor de cabeça. Ela vai aliviar naquela hora, mas ela vai voltar a dor de cabeça, porque você não foi buscar o que está causando ela. Então a gente tem que tirar a sujeira debaixo do tapete, né? É escancarar, arrancar a casca da ferida, vai doer emocionalmente aquilo e fisicamente, porque o emocional ele ataca o físico, né? A dor emocional, quando é muito forte, dói no corpo, literalmente. Então, ver, se permitir expor a ferida, limpar para poder curar. Então, é um olhar muito mais profundo do que simplesmente olhar para o prato, né? Eu acho que isso é importante também. Perfeito. Tem uma frase que eu gosto bastante, aquela que diz assim, que todo excesso, ele é provocado por uma falta, né? E nesse caso, o excesso do açúcar, de bebidas alcoólicas, de cigarro, de comidas de uma forma geral, ou até mesmo o excesso de gastar o seu precioso tempo nas redes sociais, de uma forma excessiva mesmo, né? Ou passar o final de semana todo vendo uma série. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu adoro, por exemplo. Mas quando isso se torna
demais de rotineiro, né? Todo final de semana, todo sábado e todo domingo, você exclui-se da sociedade, né? Desse convívio social, porque fica ali o tempo inteiro. Isso indica possivelmente uma fuga, uma necessidade de anestesiar essa dor, não é, Aline? Essa dor que só quem está passando sabe ali o lugarzinho certo que está doendo. É uma forma de anestesia. Então, tão importante quanto você se olhar e você tomar essa decisão também, Aline, é você decidir quem vai permanecer do teu lado ao longo dessa caminhada. Aliás, isso é fundamental, né? É o principal, vamos dizer assim. Primeiro, então veja como tanto você quanto quem está nos acompanhando aqui agora. Olá, fico muito feliz de ver todos vocês por aqui. Um beijo para todo mundo. Então, tão importante quando você tomar essa decisão, Aline, é você justamente perceber quem vai permanecer ali do teu lado ao longo dessa jornada. Quais são os profissionais que você vai escolher que estarão com você? Porque muitas vezes a gente não consegue sozinho. Na maioria das vezes, a gente precisa de pessoas que estão ali sendo luz pra gente, que estão nos guiando ali logo adiante. Quantas vezes ao longo da nossa vida a gente sente que realmente parece que todas as luzes se apagaram, a gente se sente lá embaixo, não é verdade? Lá no fundo do poço, sem saber para que direção seguir, sem saber enxergar realmente essa luz lá no fim do túnel, né? E nesse momento, como é que a gente ganha forças? Buscando essas pessoas que estão com uma energia melhor do que a nossa naquele momento. Olha que legal essa interação entre os seres humanos, né? Nós somos seres interrelacionais. Também gosto de usar muito aquela analogia de que nós estamos sempre numa grande escada, né, enquanto seres humanos. E aí sempre a gente pode estender a mão para aquelas pessoas que estão acima de nós e que podem nos ajudar a seguir, a impulsionar para subir um degrau a mais. E sempre a gente também pode estender a outra mão para ajudar outras pessoas que precisam da gente. Sempre a gente tem algo para fazer o bem para alguém, mas também precisamos de ajuda. E nessa troca que a gente vai crescendo, nessa troca que a gente vai evoluindo e nessa troca principalmente que a gente vai se curando. Porque todos nós temos essas feridas emocionais. E a gente só consegue se curar à medida que a gente expõe, que a gente coloca para fora, que a gente fala com as pessoas certas. Inclusive, até no finalzinho da nossa live, eu coloquei aqui algumas estratégias, 4 estratégias mesmo, para a gente conseguir driblar essa questão relacionada ao açúcar ou com os excessos, mas comentei aqui, irei comentar com vocês sobre essa importância de filtrarmos essas pessoas, tanto fisicamente, as pessoas que estão lado a lado conosco diariamente, mas também aqui pelas redes sociais, filtrar, deixar aqui apenas as pessoas que nos inspiram efetivamente a crescer, a mudar os nossos hábitos alimentares, a mudar a nossa forma de enxergar o mundo. Mas preste atenção aqui, pessoal, não exatamente de uma forma radical, porque a gente percebe muito isso hoje em dia também, né, Aline? De repente a gente segue alguém que é um influenciador, é uma blogueira, é um blogueiro que vai colocar uma super dieta milagrosa, que você vai fazer um exercício que vai mudar sua vida radicalmente. Cuidado com tudo isso, né, pessoal? Aí é importante a gente puxar novamente a luz para a nossa consciência, alimentando a nossa sabedoria e sempre se questionando: será que isso é válido para mim? Será que eu consigo aplicar essas ferramentas e essas técnicas na minha vida? Porque a gente sabe que a verdade absoluta não existe. Olha que interessante que a Aline falou ali no começo da live, que ela tinha muito fácil acesso aos doces, porque ela começou a trabalhar com café corporativo, né? E quando eu faço, por exemplo, nos meus treinamentos individualmente, que eu trabalho com pessoas que querem melhorar a qualidade de vida, eu sempre cito isso: olha, é interessante que você mantenha fácil acesso para aquilo que é saudável e aquilo que não é saudável, deixe bem difícil, deixe longe de você. Porque naquele momento de ansiedade, aquele momento que vai chegar, você daí, se tiver mais dificuldade de pegar aquele chocolate, de ir lá comprar uma barra de chocolate, de repente você não vai fazê-lo justamente porque não está ali visivelmente para você. Mas perceba, para a Aline isso já não funcionaria, porque eram os ingredientes que ela tinha no dia a dia para fazer os bolos dos cafés corporativos. Ou seja, no caso da Aline, a estratégia já teria que ser completamente diferente, percebe? Então não existe uma regra básica para todo mundo, não existe uma receita de bolo, não é, Aline? A gente precisa trabalhar individualmente como seres humanos únicos que somos.
É isso que você falou, é perfeito. Assim, cada pessoa é única. Assim como a raiz do problema provavelmente é única também. Impacta de uma maneira diferente. O que impactou para mim e veio esse vício, impactaria para você se passasse pelo mesmo caso de uma outra maneira. Então, Uhum. cada pessoa é única e tem que ser visto dessa maneira única, né? Que você falou de rede de apoio, né? Uma coisa eu acho bem importante, assim, que eu me coloco muito independente e eu não gosto de incomodar os outros. Então eu não falava para as pessoas as coisas que eu passava. Quem me via não via o que eu estava passando, não sabia. Então eu acho que isso, a rede de apoio, seja profissional realmente, um psicólogo, um nutricionista, um nutrólogo, um médico integrativo, não importa, um terapeuta, não importa qual a rede de apoio profissional, mas também a rede de apoio afetiva, uma pessoa que você possa falar e aceitar ajuda, ter a humildade. Não que eu era arrogante, mas eu não gostava de ser uma pedra no caminho das outras pessoas. Então, se permitir ser ajudada, né? Eu digo assim, que eu agora falo até para alguns pacientes meus, assim, né? Permitir o plantio, porque a pessoa precisa plantar para colher. Se a pessoa quer te ajudar, ela está semeando. Tá? Ela vai colher daquela semente que ela está colocando na sua vida. Então, permita que a pessoa colha algo que ela vai fazer positivo na tua vida. Então, se abra para os outros poderem te ajudar. Né? E se você não consegue se abrir por você, se abra pelo outro, porque aquilo é uma semente que o outro que você está impedindo que o outro lance no teu terreno. Tá? E que ele vai acabar colhendo contigo ou com outra pessoa. Então, isso também tem em várias culturas, em várias religiões, isso, mas da semente ser lançada e a colheita. E tem uma música que toda vez que eu falo isso vem, que a avó cantava, assim, uma das prediletas da minha avó, e que até a minha frase do WhatsApp, que sempre deixa um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. Então, a pessoa que ofertar, ela vai acabar sobrando, né, para ela. Então, permita-se ser ajudada, né? Permita-se ser acolhida também. Se abra, né? Não se esconda tanto. É doloroso, mas também escolha com quem você vai se abrir, né? Não é para ficar também, ó céus, ó vida, mar, e reclamando da vida com todo mundo. Mas escolha aquelas pessoas pontuais que podem realmente te dar o apoio. Não vão poder andar os seus passos, mas vão poder estar do seu lado no caminho. Né? Então, acho que isso é muito importante, a rede de apoio, seja qualquer vício, seja qualquer necessidade que a gente passar, ou até mesmo que a gente teve o Setembro Amarelo, ou até mesmo agora Outubro Rosa, quem passa por uma situação de saúde. Então, escolha realmente a tua rede de apoio. Isso é fundamental demais. Rede de apoio, ter realmente esse ombro amigo. Eu diria que para minha vida, pelo menos assim, né, pessoalmente falando aí, essa questão de apoio é o que me faz levantar sempre, sabe? A cada queda, assim, saber que realmente eu tenho as pessoas certas, que eu posso confiar, né, que eu posso me abrir para me ouvir. Isso é incrível demais. Quando a gente recebe esses presentes da vida, que são essas pessoas que realmente nos escutam de coração aberto, sem julgamento, dispostas a realmente contribuir, é um dos maiores presentes da vida e a gente precisa valorizar demais isso, né? Valorizar demais esses relacionamentos realmente que nos impulsionam, né? Que eu tenho, por exemplo, os meus familiares que estão sempre ali. Isso é tão importante, momentos simples, né? De repente, fazer ali um chimarrãozinho, sentar e se abrir. Quando o coração já está cheio demais, né? Quando várias gotinhas já pingaram ali e de repente aquilo está transbordando, né? E antes disso acontecer, é importante colocar para fora, né? Porque quando o copo transborda, qual que é a gotinha responsável por tudo aquilo? Todas elas, né? Tudo que aconteceu ali, que você foi guardando para você, cada uma daquelas gotinhas tem a sua devida importância. Por isso que esse diálogo é tão importante. Quando o teu copinho começar a encher, já esvazie, né? Já se perdoe, já busque perdoar, já busque o perdão das pessoas que precisam dele também, né? Liberte o seu coração, muitas vezes, dessa má água que também está ali dentro de você, né? Te incomodando. Isso tem muita relação também. Essa questão de consumo excessivo, Aline, também tem muita relação com o perdão, né? Ou com a falta dele. Isso é incrível. Então, veja como é um processo extremamente complexo.
Por isso que eu sou E às tão vezes até o encantada e auto-perdão, apaixonada. né? Às vezes não é nem o perdão do outro, às vezes é o auto-perdão. Perfeito, com certeza, é o primeiro de todos, né, que começa. Começa por aí, por você se perdoar pelas tuas escolhas do passado, né? Lembrando que naquele momento você fez o teu melhor com as condições que você tinha lá, né? Porque é muito fácil depois julgar um jogo, de repente, quando o juiz apita ali o término da partida, é fácil de você analisar o que os jogadores fizeram de certo ou errado, né? Porque daí já Uhum. você já tem a cena final, mas no momento em que tudo aquilo está acontecendo, a gente não tem todas essas ferramentas. Então, pensando dessa maneira, enxergando com essa ótica, a gente já tem uma tendência de se libertar ainda mais para esse perdão pessoal. Aqui eu trouxe uma frase, Aline, bem interessante de um médico chamado Deepak Chopra. É um médico, inclusive, que trabalha com a medicina funcional integrativa, né? Ele é maravilhoso. Eu li um livro, o meu livro anterior foi dele, A Fonte da Felicidade Duradoura, se não me engano, é esse o nome do livro. E um livro maravilhoso, sensacional demais, recomendo com toda certeza. Eu tenho mais 2 livros dele aqui também, já serão os próximos, porque eu achei uma leitura super leve. E ele fala muito sobre essa relação das emoções com o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, da importância de dar atenção a cada uma dessas esferas, não é? E daí tem uma frase que eu achei que fez todo sentido aqui com a nossa live, com o nosso momento de hoje, que ele diz o seguinte: o teu corpo é reflexo da tua história. Olha que Uhum. lindo isso. Teu corpo é reflexo da tua história, pessoal. Então, se nesse momento, de repente, você está aqui porque chamou tua atenção esse assunto de excesso, de consumo excessivo de açúcar, perceba, para você mudar o teu corpo, para você mudar o teu comportamento, necessariamente, o primeiro passo é começar a mudar a tua história daqui para frente. Não Uhum. mais se culpando, não mais se chicoteando por tudo aquilo que aconteceu no passado, como já conversamos, mas mudar a tua história daqui para frente. Para mudar esses comportamentos relacionados aos excessos, por exemplo, na alimentação, nós temos que parar de uma vez por todas de digerir, de deglutir, de se alimentar dessas emoções que são tão deletérias, por exemplo, a frustração, o medo, a dificuldade de tomar uma decisão, a ansiedade excessiva, vários sentimentos aí que inclusive que aumentaram ao longo dessa pandemia, não é, Aline? Esses sentimentos todos que borbulharam em nós ao longo dessa pandemia, nós precisamos cessar a digestão desses sentimentos por meio da comida, para então a gente começar com esse processo de cura, para então começarmos a construir um hábito muito mais saudável daqui para frente. Uhum. Perfeito. O Deepak Chopra ainda é um adepto da alimentação ayurvédica, Sim, né? sim. Então, ele Aham. todo sentido ele entrar aqui, né? Ai, que legal. Assim, eu queria só, estamos chegando quase no final, dar algumas dicas práticas do que eu passei, e daí eu vou deixar você das suas estratégias aí, que eu tô louca para ouvir também. A primeira coisa, assim, entender que o açúcar é extremamente inflamatório e oxidante. Então, ele envelhece o nosso organismo, vamos falando a parte prática mesmo, né? Não é só estética, então todo o organismo ele fica mais propenso a infecções, tá? Inflamações por causa do açúcar. Então, é por saúde muito mais do que por quantidade de caloria e estética. Assim, vai com... Posso Oi, só fazer um parênteses, só porque agora me veio uma frase que eu gostei muito, que eu vi num restaurante esses dias e que faz muito sentido com o que você falou agora. Olha só, mude a sua alimentação e a sua alimentação mudará você. Olha que legal isso, Aline. Mude a sua alimentação, quer dizer que reduzindo, por exemplo, o tema açúcar, que é o que temos hoje, né? Reduzindo o consumo de açúcar, mudando a tua alimentação nesse sentido, automaticamente essa mesma alimentação vai começar a mudar você, porque muda a tua fisiologia interna, né? Diminui a inflamação do teu corpo, você vai ter mais disposição, vai ter mais foco, vai ter mais energia. Então, olha que incrível, depois que você vence essa primeira etapa de construir esse hábito saudável e incorporá-lo no teu dia a dia, você começa a consumir, né, benefícios que são aí surpreendentes e maravilhosos.
Outra coisa, perfeito isso que você falou, né? Outra coisa prática, vai consumir açúcar, seja o açúcar mesmo, docinho, que a gente imagina, ou carboidrato, a massa, né? Optar por mais próximo do integral, que ele vai ter uma quantidade de fibra, não tem redução de calorias, mas tem melhora nutricional. Então, vai ter o pico glicêmico mais lento, esse é o primeiro fato que a gente pode olhar. Quando vai consumir açúcar, tentar colocar algum tipo de gordura boa, tá? Junto com ele, que ele também vai ajudar a reduzir esse pico. Então, ele vai ser um pico mais lento. Por exemplo, no lugar de comer um mousse de chocolate tradicional, faz um mousse de chocolate com abacate, que o abacate é uma gordura boa, usa o cacau, ele vai ter um pico menor, você vai continuar tendo o sabor do doce, mas ele vai subir mais lentamente e descer mais lentamente. Então, a tua necessidade para o açúcar, ela vai vir um prazo muito maior do que se você comesse um mousse tradicional de chocolate, por exemplo. Tá? Essa é uma das coisas que são legais. As nuts também são excelentes, aí tá com vontade de um docinho, pega uma fruta seca e uma castanha junto, além de ter um nível de minerais muito bom, vai te dar a sensação doce, você vai estar consumindo doce e não vai ter os picos, né? Que é uma das coisas que provoca bastante. Outra coisa que eu acho que foi muito importante para mim, eu parei de querer vencer o meu vício para sempre para vencer meu vício hoje. Né? Que até eu lembro que quando eu dava catequese, isso há 15 anos, não, 25 anos atrás, nossa, tô velho. É que eu dava catequese, era a minha sala, uma das salas que eu ministrava, era a mesma sala do AA. E tinha o lema do AA lá, e aquilo me marcou desde aquela época, o só por hoje. E aquilo sempre ficou muito forte em mim. Então, se você tentar vencer o vício para sempre, é a mesma coisa que você deixar para fazer tua dieta na segunda-feira. Daí você come como se não houvesse manhã no final de semana, que você não vai conseguir suprir, né? Então, eu digo que os piores dias de dieta e de vício é a sexta-feira, que daí você vai comer tudo como se não houvesse amanhã, e a terça-feira, porque daí você já teve... Porque os primeiros 3 dias, os primeiros 7 dias são traumáticos numa mudança de hábito. Ele leva tempo para você virar essa chave. Então, o que você pode fazer hoje para mudar? Se vai comer uma barra de chocolate, esconda metade da barra, come meia. Se vai comer, escolha os dias também para ter esse conforto no início. Então, no sábado, você se permite um brigadeiro, por exemplo. Você sabe que você vai ter o doce. Aquilo cortar para sempre, ele gera um trauma, às vezes, que é muito mais difícil de você conseguir dar do que você fracionar isso. Então, entre você pegar, realmente fracionar as tuas metas para fazer. E aqui um pouco, entrando nos óleos essenciais também, eu vou falar um pouco dos óleos essenciais que me ajudaram nesse processo. O primeiro são os 2 canelas, canela cássia e canela cinnamon. As canelas, elas têm um poder de digerir o açúcar, de facilitar a digestão do açúcar. Inclusive é usado para quem tem tendência a diabetes ou já tem diabetes. Então, ele ajuda essa absorção do açúcar e a digestão do açúcar. Então, eles entraram como um excelente apoio aí naquele momento que eu acabava comendo. Outro óleo essencial, o Smart Incesse, ele é para fome emocional, tá? Aquela compulsão emocional. Fome, seja comida, seja o doce também. Então, ali ele ajuda tanto a parte aromática como... E ele é gostoso de sabor, ele é um mix de especiaria com laranja, então ele é tão gostoso, eu colocava uma gotinha no meu café e tomava aquele gostinho de especiaria, era delicioso. Além de trazer sabor, ele controla o pico emocional. E o último, que quando eu comecei a usar ele, fez toda a diferença para mim, o Passion, que aqui, ele não vai mexer no doce, mas ele ajuda a provocar o alto amor. Ele promove o amor em si, né, o Passion. Esse mix. É um mix com rosa, que rosas para mim já é super afetivo, tem rosas e outros óleos essenciais ali no outro, mas ele vai resgatar esse amor próprio, que o vício ele vem quando o amor próprio acaba indo embora ou acaba ficando congelado aí. Então, esse assim, são algumas diquinhas aí,
E se alguém precisar, também me chama no privado, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Se alguém estiver passando por isso, pode me ter como sua rede de apoio aí. O que eu puder ajudar para vocês, pode contar comigo. Agora quero ouvir você. Ah, legal, Aline. Olha só, como a gente está falando sobre hábitos, né? Sobre como transformar hábitos positivos, hábitos negativos em hábitos positivos, hábitos enfraquecedores e fortalecedores, eu trouxe uma indicação de um livro que eu gosto muito, que é O Poder do Hábito, um clássico, né? Falando justamente sobre isso. E aqui, só rapidamente para a gente finalizar, eu vou trazer para vocês esse estudo que foi realizado em Massachusetts, né? E com ratinhos de laboratório falando exatamente sobre isso. Esse estudo mostrou essa relação do hábito, como é que um hábito é construído, é formado, né? E aqui eles descobriram, os cientistas descobriram que os hábitos, eles formam um looping, né? Então, primeiro a gente tem uma deixa, depois a gente tem uma rotina e, por fim, a gente tem uma recompensa. Vai percebendo que interessante esse looping aqui. Então, qual que seria essa deixa? Normalmente é o nosso gatilho, é aquilo que faz com que a gente vá buscar esse hábito, né? Vá buscar atender a esse hábito, essa necessidade emocional. Como estamos falando aqui hoje do açúcar, vamos imaginar o vício aí, o hábito negativo de realmente ter essa compulsão para comer um chocolate. Então, qual que é a deixa nesse caso aqui, segundo os cientistas? Aquele momento que você está se sentindo ansioso ou ansiosa demais. Então, está começando ali, já não consegue ficar focado no trabalho, você sente aquela necessidade de alimentar a tua fome emocional. Essa é a deixa. Qual que é a rotina? Sair da tua cadeira e ir lá, de repente, no teu armário e pegar uma barra de chocolate. Comer aquela barra inteira de chocolate. Qual que é a recompensa imediata? Aquele prazer, aquela satisfação, aquele abraço emocional. Aí depois vem a culpa, né? Mas daí já é uma outra conversa. Veio aquela sensação de prazer, de satisfação imediata. Percebe? Então você teve uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Qual a conclusão dos cientistas para esse estudo que foi feito? Que nós, pessoal, quando pretendemos mudar um hábito, nós temos que focar aonde? Na nossa rotina. Mudar esse hábito da rotina. Por quê? Dentro desse looping, a deixa, ela sempre vai acontecer. Volta e meia, a gente vai se sentir ansioso, sim ou não? Sempre no nosso trabalho, de repente tem um pouquinho mais de pressão ali, vai dar aquela ansiedade. Então, a deixa, ela sempre vai acontecer. A recompensa, sempre a gente vai querer também sentir aquele prazer, aquela satisfação, aquele acolhimento, sim ou não? Então, o que a gente pode mudar nesse caso é a rotina. Mudar a nossa decisão com relação ao que nós vamos fazer para realmente buscar absorver dessa fonte de satisfação, dessa fonte que vai promover a nossa recompensa. Nesse caso, por exemplo, então a gente tem a deixa. Qual rotina que a gente poderia alterar? Ao invés de ir lá no teu armário pegar uma barra de chocolate, o que você pode pegar naquele momento que vai também te trazer essa sensação de tranquilidade, de prazer imediato? Essa leveza. A Aline trouxe uns exemplos aqui. De repente, utilizar um cafezinho com um olhinho essencial que vai dar aquele saborzinho especial. Será que isso não consegue substituir essa barra de chocolate? Que muitas vezes, se você continuar com esse hábito, vai realmente fazer mal para a tua saúde? Ou, de repente, algum outro hábito. Por exemplo, Bill Gates já comentou no documentário dele lá, né? Que quando ele se sente muito ansioso, ele costuma se levantar e fazer uma caminhada ao redor ali, né, na casa dele, no jardim, enfim, costuma fazer uma caminhada, ter contato com o sol, aquele ventinho batendo no rosto, transforma o estado emocional dele. Olha que interessante, pessoal. A recompensa, ela continua ali. A deixa, ela existiu, a recompensa continua, mas nós mudamos a nossa rotina. Então, esse é o meu convite para você que está conosco aqui. Meu convite hoje e sempre, que você comece a puxar tua consciência para essas pequenas ações no teu dia a dia. Quando você for dar aquele deslize, quando você observar que realmente está muito ansioso, está frustrado com algo, está nervoso, nervosa, e realmente vai buscar na refeição essa válvula de escape, comece a pensar o que eu posso fazer nesse momento para ter a sensação de mais tranquilidade que eu quero atingir.
mudar essa rotina. E não vai ser também do dia para a noite que isso vai acontecer, que um novo hábito vai se instalar ali. Mas na constância, pessoal, na permanência, na persistência, dessa forma, agindo dessa forma, cientificamente, como nós podemos confirmar aqui na leitura do Poder do Hábito, a gente observa que sim, podemos transformar um hábito nocivo em um hábito fortalecedor. E para a gente fechar, então, 4 pontos importantes aqui como estratégias para a gente driblar aí esse consumo excessivo, nesse caso com relação ao açúcar, né? E aqui até inclusive inserir mais um ponto de estratégia que a Aline trouxe, coloquei um ponto importante também, que é o reconhecimento dos pequenos passos, Aline. Com certeza, isso é fundamental. Reconhecer a cada dia. Se a gente coloca uma meta muito grande, principalmente com relação a esses vícios e a esses excessos, isso transmite uma ansiedade muito grande. E muitas vezes a gente não consegue fazer, simplesmente fica paralisado, porque vê uma meta tão inatingível aos nossos olhos. Mas então mude isso. Comece a pensar na importância dessas mini metas. A cada dia, dando o teu melhor a cada dia. Começando com pequenos passos, mas reconhecendo esse teu progresso. Isso é fundamental. Uma segunda estratégia, observar-se com consciência. Por que ou quando eu cometo esses excessos? Pessoal, gostaria muito que vocês guardassem essa frase, de observar-se com consciência. Nesse mundo todo que está cada vez mais barulhento, com cada vez mais informações. Vamos voltar um pouquinho para o nosso eu interior, para o nosso silêncio, observando as nossas emoções, não permitindo que simplesmente a gente ande atropelado, passam semanas, meses, e a gente não dá atenção para a gente. Então, vamos observar com consciência cada ação. Então, imagina só que daqui a pouquinho já é a hora do almoço aí, né? Comece a prestar atenção nas tuas emoções naquele momento. Quantas pessoas param ali na hora do almoço, se é que param, e simplesmente engolem aquele alimento, engolem aquela refeição de qualquer jeito, aí depois reclamam das dores físicas provenientes desse desequilíbrio emocional, não é verdade? Então, começa a doer o estômago, começa a doer toda a musculatura, né? Você começa a se sentir super mal, porque realmente comeu com as tuas emoções negativas do momento. Então, para por um momento, começa a prestar atenção em tudo isso. Como estão as suas emoções e quais são as suas escolhas alimentares e por quê. Uma terceira estratégia, assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Isso é importantíssimo também, pessoal. Muitas vezes, quando nós estamos passando por períodos desafiadores, nós temos a tendência de culpar outras pessoas, de colocar realmente a culpa dos nossos resultados no bolso de alguém, para justificar aquilo que está acontecendo, porque inconscientemente isso parece que fica mais leve para nós. Ah, não, mas isso que está acontecendo aqui, esse meu vício, esse meu problema, esse meu excesso está acontecendo porque eu tenho uma família que é desequilibrada demais emocionalmente, eles me estressam demais, então por isso que eu estou comendo demais também. Ah, mas o problema está no nosso país, o problema de repente está lá no governo, isso aí está me estressando demais, enfim, e isso está me desequilibrando demais. Coloca a culpa no lugar do outro. Quando a gente puxa essa responsabilidade pra gente, pessoal, isso muda. Porque daí está nas nossas mãos a decisão do que fazer daqui pra frente. Ou seja, existem circunstâncias que realmente não estão no nosso controle, não são da nossa culpa que aconteçam conosco. Mas o que nós vamos fazer diante dessas situações, sim, isso está nas nossas mãos. A forma como nós vamos agir e reagir diante de cada situação, isso está em nossas mãos. Então, assumir essa responsabilidade, bater no peito e falar que sim, a partir de hoje eu quero uma vida diferente para mim, eu quero uma vida saudável, isso está nas nossas mãos. Um outro ponto, pessoal, traçar as suas metas e objetivos daqui para frente. Lembra lá, como já conversamos. Coloca tudo isso no papel. Quais são os teus objetivos? Ainda para esse ano, que já estamos aí no fim. Né? De repente, lá no finalzinho do ano anterior, você colocou suas metas, lembra? De repente, eram metas para uma vida mais saudável. Você conseguiu cumpri-las? Se não conseguiu cumprir até aqui, tá tudo bem. Lembra lá de largar o chicotinho que a Aline mencionou, mas daqui para frente, o que é que você pode fazer para a tua vida, para ter mais saúde? Quais hábitos você pode incorporar e quem vai estar do teu lado para
contribuir para te ajudar nessa caminhada. E aqui é um último ponto que fala sobre isso, sobre a Só uma importância. coisa, Dani. Eu acho que assim, hoje é um convite, assim, hoje é sexta-feira, né? Normalmente é dia de colocar novos hábitos, tradicional é a segunda. E 9, então, comece hoje. Não Perfeito, procrastine. Então, isso, adorei. comece hoje realmente. O que que você pode fazer hoje aí, né? Daqui para frente, realmente, a partir de hoje. Perfeito, perfeito. E a última, escolher pessoas que estarão ao teu lado nessa caminhada, que como comentamos ao longo de todo esse nosso bate-papo de hoje, isso é fundamental, pessoal. Não apenas as pessoas fisicamente, no toque a toque aqui, conversando, né, com você presencialmente, mas as pessoas que você acompanha nas suas redes sociais. Faça o teu filtro, permaneça com pessoas que te inspirem a continuar seguindo em frente com mais força, porque ao longo dessa nossa jornada, nós teremos diversos obstáculos pelo caminho, né? Diversas tempestades. Então, nós precisamos escolher quem vai ser o nosso braço forte, que estará com a gente ali do nosso lado, nos inspirando para impulsionar, para que a gente consiga crescer e se desenvolver cada vez mais. Perfeito. Não podia ter sido melhor essa live, esse bate-papo. Aqui estamos nos nossos últimos segundos aqui. Eu não quero deixar de expressar minha gratidão a todos vocês que estiveram aqui, especialmente pela Dani, que abraçou essa causa junto, essa conversa junto, trouxe tanto ensinamento positivo. Então, agradeço infinitamente. E falando, né? Você deve estar com as mãos muito perfumadas, porque você está sempre se doando para o outro, está sempre perfumando a vida dos outros. Tá? Então, agradeço muito a tua presença aqui. Aproveito também, antes de passar a palavra para a Dani, para convidar na segunda-feira, tá? No meio do feriadão aí, a próxima live vai ser sobre alimentação que promove bem-estar e alegria, que libera endorfina. Então, ó, vê o lado bom da comida. A comida pode trazer coisas positivas também, tá? De forma saudável. Então, para quem gostou e quiser algo a mais, segunda-feira, às 9h30, no mesmo horário, estaremos aqui. Ai, que delícia, vai ser ótimo. Passando a palavra agora para você dizer os teus últimos palavras. Só gratidão, tá, Dani? Isso não posso deixar de dizer, deixar claro aí, a minha última palavra para você é gratidão. Ah, eu que agradeço, Aline. Muito obrigada pelo convite. Ai, meu Deus. Se tivesse como medir assim a felicidade, sabe, de vivenciar um momento como esse, vocês iriam ver, ó, que o indicativo estaria lá, ó, batendo no céu, porque eu tô assim super feliz. Foi um momento maravilhoso realmente estar aqui com você e com todos aqui que nos acompanharam, com todo mundo que vai assistir depois esse nosso momento. Foi um prazer. Eu realmente, tudo que eu mais desejo e sempre desejo com esses momentos, Aline, seja por meio de palestras, treinamentos, com as lives, eu sempre penso o seguinte, que se uma pessoa escutou o que a gente falou e se essa pessoa mudar esses comportamentos a partir de hoje, a partir desse momento, nossa, a gente ganhou já, né? O maior presente que a gente poderia ganhar. Então é isso que importa. O que importa é que vocês que estão aí com a gente ouçam, mas que agora tomem a primeira decisão. Deem o primeiro passo para essa mudança. Isso vai ser o nosso maior presente realmente. Muito obrigada, Aline, e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada.